can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio com um grande parceiro, amigo e irmão que Cristo trouxe aqui também pra perto da gente. Meu grande amigo Guilherme, te apresente, meu irmão. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Guilherme. É um prazer é todo meu pelo convite. Confesso que estou um pouquinho nervoso. Ok, super normal. E feliz pelo convite, pelo carinho. Também agradecer a Deus pela essa oportunidade que tem dado, né, de conhecer a sua vida, Amém. Um pouquinho da sua história. A gente conversou um pouquinho, Sim. né, no trabalho. E estamos aí. Vim a Toledo faz 1 mês e meio que eu tô a Toledo. Vim com a minha esposa, não tenho filhos, tenho uma cachorrinha e a gente adotou agora um cachorrinho que a gente achou lá na rua, lá tava querendo entrar pra dentro, a gente já colocou pra dentro de casa já. Vamos abraçamos. Fechar já. E aí a gente tá começando uma nova história aqui em Toledo, no Paraná. E tá gostando? Cara, me surpreendi muito, né? Sério? Eu gostei muito quando a gente fala no interior do Paraná, eu vim de São Paulo, e aí a gente tem aquele preconceito, né? Nem me fala, irmão. A gente fala, vamos lá pro interior, você chega lá, só mato. E aí eu conhecia de São Paulo até Londrina, que eu tenho um parente em Londrina, né? E aí de Londrina pra cá, cara, olhava pra um lado verde, pro outro lado verde também. Aí minha esposa perguntou, rapaz, aonde você tá me levando? Porque eu não conhecia Que fim de mundo é esse, amigo? Mas quando eu cheguei aqui em Toledo, cara, uma cidade grande, desenvolvida, tem tudo que a gente tinha lá no centro, lá de Campinas, né? Eu vim de Hortolândia. Hortolândia, um abraço à galera de Hortolândia. Mas a maioria das coisas que a gente fazia, né, questão de shopping, né, saía, algumas coisas, era tudo em Campinas, né, os melhores hospitais que tem lá na região é de Campinas, então, e quando a gente chega pra cá, a gente vê que o centro aqui é muito parecido com o centro de Campinas, então, cheguei, tô em casa, tô feliz aqui. E fora que, tipo assim, além de tudo isso, né, um grande homem de Deus, tipo, e é engraçado que como o povo de Deus se conecta rápido, né? Cara, muito rápido, muito rápido. O engraçado é que quando eu vim, né, a trabalho, essa oportunidade de estar trabalhando aqui, e aí quando a gente chegou no hotel, vou contar alguns testemunhos, sim, né? Sim. E aí o pessoal lá do hotel lá era pastores de igreja, tá? Olha só. E aí aconteceu até algumas coisas lá, bacanas, sabe? Então Deus vem preparando tudo, né? Sim. Deus vem preparando tudo. Vim no escuro, não conhecia Toledo, não tinha amigos nem familiares para cá, mas Deus vem colocando pessoas maravilhosas ao nosso redor e tô contente. E tudo é um trabalhar de Deus, né? Outra coisa interessante também que me deixou muito feliz de ter te conhecido é que você é pastor, né? Sim, sim. E não é uma tarefa fácil. Não é. Foi levantado a pastor faz 1 ano e pouco, em agosto de 2021. 21, agosto de 2021. Então vai para 2 anos que eu fui levantado a pastor. Tive a oportunidade de trabalhar, né, na igreja como líder de jovens. Que legal, é um departamento muito bom. Cara, maravilhoso. Difícil cuidar de jovens, ainda mais hoje nessa geração. Mas eu particularmente gosto muito e
eu sou uma pessoa que eu entro na vida do jovem, né? Se ele permitir, eu entro, quero saber o que está acontecendo, vou para dentro da casa, vou pular, a gente vai jogar videogame junto, vai sair junto. Que legal. Para a gente conhecer cada dia mais. E aí Deus, né, teve um chamado para mim como pastor. Ah, Guilherme, você queria ser pastor? Cara, não. Sério? Que a gente, eu via quanto tão difícil era cuidar da obra, quanto tão difícil era cuidar de pessoas, né? Demais. E eu falei, cara, é uma responsabilidade tremenda. Por mais que, né, Deus nos reveste com a armadura dele, né, como diz em Efésios 6, no final, né, do capítulo fala, vigiai para que não caia. E esse é o mais difícil, que Deus dá toda a cobertura espiritual para que a gente continue, né? Mas o difícil é a gente lutar com a nossa carne todos os dias. Então aí Deus me levanta como pastor, né, dizendo que estava me preparando para cuidar de algo grande. E confesso que não é fácil, mas é muito bom, é muito gratificante quando você leva a palavra de Deus para algumas pessoas, né, o coração, e às vezes algo simples acaba tocando o coração, e era aquilo, né? Às vezes a gente, as pessoas hoje carecem de um bom dia, de um abraço, nem sabe? fala. E às vezes falar, né? Jesus está contigo, vai dar tudo certo. Deus está caminhando contigo. Aí a pessoa já fala, cara, eu precisava disso. Eu até tenho o costume de dizer, né? Até brinco, mas parece que é verdade. Tenho muitos problemas na onde a gente trabalha e parece que é um teste de fé, né? Sim. Você fala, nossa, como é que aconteceu essa situação? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Quantas vezes eu já aconteceu situações de eu ter rodado algumas situações lá e não ter dado certo, e quando eu cheguei eu falei assim, não que eu seja melhor do que ninguém, mas a gente fica tão naquela inércia de ali tá aquela pessoa, tá com aquele trabalho, tá um pouco de dificuldade, tá acontecendo um monte de coisa. Daí já é um prato cheio pra reclamação, pra, né, o desânimo. E quando você entra com uma vibe diferente, o Espírito Santo de Deus te dá esse feeling pra falar, não, desassocia, meio que profetiza que vai dar certo. Sim. As coisas mudam. Né? Igual quando ontem mesmo, né? O pessoal me cumprimentou, e aí, Fê, tudo bem? Tudo na paz? Eu falei, quem tem Cristo sempre tá em paz. A pessoa já dá aquele baque, né? Fala assim, caramba. Desse jeito mesmo. Então é uma paz, literalmente, que excede todo entendimento. E quando você falou sobre lutar, nossa, é terrível, né? É terrível. É difícil a gente se negar a nossa carne, se negar aos nossos desejos. Ah, Guilherme, você é pastor, e como que é isso? Deus te cura por completo, tal. Cara, Deus faz tudo. Ele é onipotente, onipresente. E só que ele quer lhe dar a vontade permissiva dele, para que você se permita a buscar ele. Tipo, verdadeiros adoradores mesmo, sabe? Sim. Em espírito e em verdade. Então, o que ele quer é que a gente seja feliz, mas que a gente tenha o livre-arbítrio de escolher, fazer as nossas escolhas. E aí, como diz em Eclesiastes 3, que há um tempo, né, para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Sim. E aí, é a lei da semeadura. E você que vai, Deus abençoa, mas você que vai trajar essa trajetória sua, você que vai colher aquilo que você está plantando, né? Eu gosto de falar para os meus amigos, pessoas mais íntimas, eu falo assim, né? Há tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. O que você tem plantado? Você tem plantado coisa boa ou você tem plantado coisa ruim? Porque não adianta você querer plantar maçã e querer colher banana. Não vai. Não vai dar e bom, aí, não. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. E se você não plantar nada, você não vai colher nada. Então, a importância da gente, por onde passar, plantar sementes boas, né? E que aonde a gente passar, né? A gente colocar as plantas no nosso pé para a gente abençoar, para ser abençoado, né? E é bacana. Quando você falou da questão do serviço, né? A gente vê aquela questão negativa, né? Eu era uma pessoa assim, eu era muito negativo também. Sim. Muito negativo. Então eu olhava e falei, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não dá. Isso aqui tá errado. Na outra empresa que eu trabalhava era muito assim, as pessoas vinham com oportunidade de melhoria, eu falava, cara, essa empresa é assim, nunca vai mudar. E eu era uma pessoa negativa. E aí a gente vai aprendendo, né? Meu pai falava assim pra mim, que a gente tem duas maneiras de viver na vida. A gente escutar quem viveu nela e tirar algum aproveito, ou a gente deixar a vida nos ensinar. E quando a gente traz pro lado espiritual, Deus nos fala, eu no amor ou na dor. Nossa, e aí, dói, meu amigo. Rapaz. E aí, o bacana disso que a gente vem aprendendo. Então, na empresa eu olhava, e aí eu fui aprendendo na dor, que eu precisava mudar. Que Deus queria me levantar
que eu fizesse algo naquele lugar. E aí quando fui levantado a líder, supervisor lá na outra empresa onde eu trabalhava, farmacêutica também, e aí eu tô tendo essa oportunidade de trabalhar como supervisor aqui. E aí quando eu cheguei aqui eu vi aquele monte de dificuldade, difícil, é um setor novo, pessoas novas, ideias novas. Então eu poderia ter todos os motivos para reclamar. Falar, cara, o que eu vim fazer aqui? Cara, que difícil. Cara, não vai dar. Não, mas tem oportunidade, tem pessoas que não querem fazer. É grande oportunidade, grandes são os desafios daqueles que querem fazer. Então, eu estou muito feliz porque eu vejo um rio de oportunidades. Então, com certeza. Muita gente está falando, não tá legal, eu acho que não dá certo, essa empresa, ela pensa de uma maneira diferente, mas nós estamos conduzindo o dia a dia da empresa. E aí a gente que escolhe como que a gente vai... É o que eu falo para todo mundo lá. Eu falo assim, vocês não têm ideia do poder que vocês têm na mão de vocês. Perfeito. Vocês não têm ideia. Vocês são o coração desse lugar, né? Eu falo pra eles. Sim. Se esse coração aí, é a pessoa negativa, eu falo que é a veia entupida do coração. Se vocês estão levando pra uma questão negativa, chega uma hora que o coração infarta. Sim. Agora, se vocês dão o seu melhor na condição que vocês têm, porque eu também tenho essa filosofia, você jamais, né? Só meio até, tipo, o pessoal fala, pô, cara, não é desse jeito. É Márcio ou Mário Portela que falou essa frase que você disse? É, Mário Cortella. Mário Portela. Você jamais deve fazer a mais. Você tem que fazer o que você... Com as condições que você tem. E aí tem aquele povo que quer fazer das tripas coração. Aí tem a outra parcela que só quer reclamar. Aí vai indo esse jogo de cintura. E graças a Deus isso é bom, porque disseminar essa cultura, que na minha visão, Gui, é uma cultura do Espírito Santo. Sim. Porque na minha humilde opinião, se eu não gosto de trabalhar nesse lugar, não tem nenhum problema, você não é obrigado. Sim. Mas eu tenho que honrar onde Deus permitiu eu estar. Exatamente. E se é ali que tá trazendo o café, o pão pra minha casa, eu tenho que honrar aquele lugar. Sim. E deixar isso bem claro pra Deus, né, Senhor? Não gosto, mas, Senhor, eu te amo porque o Senhor me abriu essa porta. Então tô aqui. Qual o propósito desse de eu estar aqui? Também. Né, qual que é o propósito? O que eu vim fazer aqui? Eu tô aqui pra servir. Exatamente. Além de a minha mão de obra, alguém aqui precisa da minha ajuda. Exatamente. E a galera não percebe muitas vezes isso. Hoje a gente vive numa geração muito mecânica, né? A gente vê muito o amanhã, mas não vê como que a gente pode trabalhar hoje para construir o amanhã. Então, o pessoal hoje é muito aquilo que os olhos vê, não aquilo que Deus quer que a gente enxerga. Tipo a diferença de vista e visão. Vista é aquilo que a gente está vendo, e visão é aquilo que Deus quer levar a gente. Como o povo que estava... Ai, meu Deus, perdão. O povo de Israel? O povo de Israel. E aí, levanta Moisés para tirar esse povo da escravidão. Então, Deus tinha uma visão para aquele povo. Deus tinha uma visão de uma terra. Mas as pessoas não tinham essa vista. Quando Moisés tira eles do deserto, ou tira eles da escravidão e leva para o deserto, eles olham para um lado, como eu fiz, né? Olhar para um lado, verde, outro, eles olham para o outro, areia. Tirou a gente da escravidão para morrer no deserto. Tá de brincadeira? Entendeu? E é isso que Deus, às vezes eu acho que Deus se entristece com a gente, porque a gente pede tanto oração para Deus, a gente clama tanto a Deus, e aí Deus começa a trabalhar, e a gente acaba não enxergando aquilo que estamos pedindo. É verdade. E aí fala assim, a promessa morreu. A promessa não vai dar certo. Eu fiz algo de errado e Deus não vai me dar essa promessa. Muitos pregadores falam assim que a promessa morre. Muitos pregadores falam que a promessa não morre. Eu tenho o meu pensamento que é o seguinte, eu acho que a promessa, ela sempre vai estar de pé porque Deus não mente. Sim. Só que as nossas atitudes postergam a gente ganhar essa bênção, como aconteceu com o povo de Israel. Então, era para eles ficar 7 dias no deserto e eles ficaram 40 anos. Então, a promessa se cumpriu. Mas, por causa das atitudes dele, se postergou. Então, acho que muitas das vezes é isso que acontece hoje no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente não tem aquela visão do que Deus tem para preparar para a gente. E a gente fica questionando, Deus, por que o amiguinho do lado tem, eu não tenho? Por que ele está sendo promovido, eu não estou sendo promovido? Por que ele está sendo abençoado? Não, porque ele está esperando. Com certeza. No Senhor, entendeu? Então... E aquele momento também... É uma coisa que eu comecei a reparar, que quando a gente menos espera, é quando a gente mais recebe. Exatamente. Pelo menos pode ser que seja uma visão grosseira, não sei.
Mas eu entendi, porque uma época da minha vida, quando eu passei uma infância de muita escassez, sabe? Na minha vida. Então eu sempre adaptei a minha mente falando assim, ó, quando eu chegar a uma certa idade, eu vou, nossa, arrebentar a boca do balão. Então eu projetei os meus 30 anos de idade como a idade do meu sucesso, né? Financeiramente falando, mas não era o que Deus queria pra mim. Exato. E hoje eu analiso, vou dar o exemplo de um café da manhã, né? Pra mim que tive uma época de escassez na minha infância, hoje poder possibilitar um café da manhã pra mim mesmo, pra minha família, nossa, é uma coisa surpreendente. E aí você começa a ver, Gui, que Deus tá nas coisas simples. Não naquela, né? Nossa, quando você fala de Deus já tem aquele tabu, né? Não, Deus. Não, Sim. acho que o próprio Deus, né? Quando alguém quer se pôr desse jeito, falou, por favor, né? Não é assim, meu amigo. Eu sou simples, eu sou tranquilo. É como você trataria um grande amigo seu, com Sim. todo respeito, todo amor, atenção. E simples, tranquilo. Eu acho que às vezes falta esse feeling pra nós, né? Sim. Até pra nós, que é o povo de Deus, de entender que a simplicidade das coisas é que traz até o próprio Jesus pra perto de nós, assim, pra gente entender o valor dessas pequenas coisas. Eu acho isso também. Uma vez o meu pastor, Ricardo Santana, um abraço pro Ricardo Santana, da família da abraço. Fé, Hortolândia. Um homem muito sábio. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ele tem um conhecimento da palavra, o dom da palavra mesmo. Você tinha até Tem pessoas oportunidade. que Eu vou né? depois passar o Nossa. Facebook dele, o Instagram Com dele. certeza. Pastor Rick Santana, da Isso é família uma da honra. Fé. E ele falou uma frase que é dele mesmo, e eu guardei isso no meu coração, que ele falava assim, ó, as pessoas têm que ver Jesus em nós. E aí ele falou, qual que é a ideia de Jesus? Ele falou assim, que Deus se fez de gente para mostrar pra gente que tipo de gente a gente deve ser para aquela gente que ele coloca perto da gente. Oh, E aí é bacana, é fantástico, porque o que Deus quer que a gente seja? Que seja gente boa, que a gente seja bom. E muitas das vezes a gente fala assim, as pessoas estão vendo Jesus na gente, a gente quer Cristo. Porque muitas das vezes hoje a gente fala, não, eu sou crente. Me respeita que eu sou crente. Eu Sai tô daí. de terno, eu sou crente. Sai daqui, viu? Eu tenho uma Bíblia, eu sou crente. E às vezes não. E muitas das vezes as nossas atitudes se afasta pessoas que a gente poderia estar ganhando para Jesus. Por causa das nossas atitudes, nós como cristãos. Por isso que eu falo que a gente tem que vigiar. Nesse momento que a gente passou de política, eu acho que nós cristãos perdemos uma grande oportunidade de ganhar almas. com certeza. Eu acho que a gente perdeu e perdeu muito, porque eu acho que a igreja, uma opinião minha, tá? Eu acho que a igreja ela se levantou de uma maneira atrasada e de uma maneira errônea, para se falar de política, né? Eu acho que as pessoas falam, não, futebol, igreja, né, religião e política não se Não discute. se discute. Mas não, tem que ser discutido, tem Claro que ser que tem falado, que, tem colocado em pauta. Mas eu acho que algumas, não generalizando todas, né, mas a grande maioria, eu acho que se levantou de uma maneira errada. Independente de quem você escolheu para ser o nosso presidente, mas eu acho que a maneira que foi colocado, se você votar no PT, você é a favor do aborto, você vai pro inferno. Tipo assim. E aí, a gente que está dentro da igreja sabe a diferença do certo e errado perante a Bíblia que Deus nos ensina. A gente poderia falar isso que eu acabei de dizer, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila. Você vota nesse cara, mas você sabe que esse cara... Quais são os projetos? O que Você ele pode acaba, trazer? sei lá, meio que sentenciando, né? Sendo juiz, né? Uma coisa que Deus não fala pra gente ser. Sim. E aí a gente acaba apanhando um pouco, Felipe, porque aí a igreja começava a falar, cara, não, porque isso vai pro inferno, vai pro inferno. Aí às vezes uma pessoa que nunca entrou dentro de uma igreja, entra para escutar a palavra de Deus, está passando alguma necessidade, passando alguma dificuldade, tanto espiritual, emocional, financeira, entra lá para ouvir uma palavra de Deus, e aí ela, vamos supor que ela era do partido do PT. Ela tem a crença dela que aquilo ali era certo para ela. Porque grosseiramente o que ela recebeu de bom foi do PT. Exatamente. E aí ela entra dentro da igreja e chega o pregador, quem está passando a mensagem, e começa a falar, isso tá errado e não sei o que e tal. Começa a esculachar, né? Começa a esculachar de uma maneira, não uma maneira tipo assim sábia, mas uma maneira, chega a ser até um pouco grosseira. E aí a pessoa começou a falar, né, cara, eu vou vir pra igreja pra ficar falando de política, algo do tipo, mas não de política, mas a maneira que foi falado, sabe? A minha mãe, eu oro muito pelos meus pais, e os meus pais são petista roxo.
Poxa, meu pai tem um bonezinho do Lula, pra você ter noção. E eles são umas pessoas maravilhosas, sabe? E aí eu tentando levar minha mãe pra igreja e tal. E aí, cara, você abre a televisão, o pessoal esculachando os pastores, né? Olha o que os pastores estão falando, E a minha mãe, né, sem o conhecimento que ela tinha, ela acabou abraçando um pouco isso, tá vendo? Claro. Se eu for pra igreja pra ficar falando mal do Lula, eu não vou. E não sei o quê. E a gente... que eu entendi que a gente acabou perdendo oportunidades de ganhar alma. Por causa da forma que a gente se levantou, sabe? Querendo ou não, foi uma estratégia do inimigo, né? Exatamente. E, tipo assim, é como se o povo de Deus pegasse assim... Tipo assim, o inimigo trabalhando pra arrumar alguma coisa, né? E a gente entrou no jogo deles. Tipo assim... Exatamente. Aí o inimigo não achou nada, aí o povo... Não, peraí. A gente mesmo vai te dar uma ideia. Toma aqui, ó. Verdade. Pode usar isso aqui, ó, Ele a favor montou o tabuleiro seu. dele, montou as peças e a gente, nós como os cristãos não vigilantes, entramos no tabuleiro e jogamos o jogo dele. Porque a própria palavra fala que a nossa guerra não é contra a carne, né? Sim. Sim contra as potestades. E Sim. você abre a internet hoje, né? A internet é uma maravilha, ao mesmo tempo, né? Terrível. Sim. E você vê uma briga por causa dessas questões dos valores e princípios que são coisas inegociáveis, né? E eu acho que é uma coisa muito individual, sabe disso? Na minha visão. Quando você pega valores e princípios e escancara assim pro mundo, ó, isso aqui é errado e ponto final. Você começa a ser aquele ditador daquilo, né? Você fica querendo ou não igual o povo, igual os fariseus. Exatamente. E você não traz a pessoa pro seu lado pra ela tentar entender, não, peraí. Por que esse cara abraça tanto isso? Eu quero tentar entender o que ele tá vendo de bom nisso aí. Ninguém quer fazer mais isso. É a tal da empatia, né? Exatamente. A pessoa tem uma opinião formada daquilo e aí eu falo que é os erros de nós cristãos. De não querer escutar. Dar uma oportunidade para ser ouvido. Mesmo que você sabe que aquilo que vai dizer, vai ser dito, agregue algo para sua vida. Mas, cara... eu acho que você tem que ouvir primeiro antes de querer opinar, falar. E às vezes, meu pai fala, meu pai ele trabalhou ele teve uma vida classe média baixa, e aí ele trabalhou em padaria, né, em comércio, a vida toda, ele e a minha mãe. E aí ele fazia cachorro-quente, né? Ele tinha uma banquinha de cachorro-quente, e ele... fazia os cachorro-quentes dele pra a gente ter o que comer. E aí, quando entrou o Lula em 2022, teve aquela explosão de trabalhos, né? E aí abriu uma empresa perto de casa lá em Hortolândia que chama Amistad Max. Era a antiga Cobrasma, é uma empresa que faz vagões, né? Para Vale, para algumas empresas aí. E aí explodiu mais de 5 mil vagas. E meu pai conseguiu entrar lá dentro. Então meu pai tinha um salário de 300, 600 reais na época e foi para ganhar 2 mil reais. Nossa, então deu um up na época, vida, né? Na época. Então, muito dinheiro. Hoje meu pai tem uma casa própria, hoje meu pai tem uma caminhonete, hoje meu pai tem uma vida, né? Tem a lanchonete dele que ele voltou. Eu vejo isso, que o povo que tá desse lado é um povo que tá desse lado mais pela gratidão do que aconteceu no passado. Sim. Não porque o cara não tá nem vendo o que o cara vai fazer agora. Não, eu vou porque lá em 2000 e lá vai tanto, lá em 1000 e lá vai tanto, o homem... Eu sou de São Paulo também, a época dos metalúrgicos lá em São Paulo... Bombou. Nossa, esse homem era, né, grosseiramente falando, era o rei. E realmente foi, né, querendo ou não, ele foi um grande, nesse quesito, né, pra ajudar nesse sentido, assim, essa classe de trabalhador. Né, e se ele se perdeu ou não, tipo, aí a consciência dele é Deus, sim, né? Exatamente. E a gente trazer isso à tona, pô, legal, com certeza. Mas igual você falou, sem a cautela virou uma guerra. Exatamente. Uma guerra espiritual. Na verdade, o próprio povo levantou essa guerra. É porque o inimigo, ele é organizado. Ele é organizado. A gente tá falando isso aí há um tempo, né, no trabalho. Sim. Que o mal é organizado. E o povo de Deus não é. Se a gente pegar lá se a gente juntar todo o povo de Deus no nosso trabalho, que é cristão, e falar, ó, vamos fazer um propósito de oração. Se der 10, 5, tipo, que vai estar lá no horário, assim, vai ser muito ainda. Vai ser muito. Agora, se você pegar o mal aí e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, vai reunir todo mundo aqui, ó, e fazer uma bagunça. Chega 10 minutos antes. Os caras são organizados. A maldade no mundo é organizada. A maldade, ela parece que... e brota igual aquela erva daninha, né? Tipo, sim. Onde você menos espera tá ali. É o joio mesmo. E é
é a diferença, o trigo e o joio. Sim. E essa passagem é tudo o que está acontecendo no mundo agora. E, né, dando sequência nesse assunto, a maneira que nós, cristãos, julgamos, né, essa vitória, né, do PT, a forma que foi, e o jugo saindo da nossa boca. Eu vejo muito naquela passagem onde eles levam a mulher adúltera para Jesus para falar dos pecados dela. Sim. Uhum. E aí eles começam a falar para Jesus: e aí? Ela Senhor, foi pega. Ela foi pega, adultera. E aí, o que você vai fazer? E aí Jesus vira de costas, começa a desenhar no chão e fala: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então o que Deus está nos ensinando? Para que a gente seja diferente, independente da situação. Porque somos pecadores. Também uma passagem, uma pregação do pastor Rick Santana, ele falou de banco, né? De pessoas que pecam e a gente deixa de banco em algumas igrejas, né? São doutrinas. Disciplinados, né? Disciplinado. E aí ele falou assim que era contra. E, né, da primeira igreja que eu vim, a gente tinha muita questão de banco e tal. E ele falou assim: eu sou contra banco, eu sou contra isso porque Jesus não excluiu Judas da mesa. E quem sou eu para tirar alguém da mesa? E aí ele fala assim: eu sou um pastor. Ele falou assim: eu não sou adúltero, não bebo, não fumo, faço de tudo para não pecar, mas eu sei que eu poderia fazer mais para o Senhor e eu não faço. Quantas horas eu fico numa televisão que eu poderia estar orando? Quantas horas eu fico com a minha família que eu poderia estar na rua ganhando alma para Jesus? Então eu sei da minha pequenez e sei dos meus pecados. Então tá aqui um pastor pecador falando para um pecador, convidando vocês à mesa para ceiar comigo. Porque Jesus sabia que Judas era ladrão, ia o trair. E o que Jesus fez? Colocou na mesa para ceiar junto com eles. Então Jesus, que é Jesus, fez isso. Quem sou eu para proibir alguém de estar na mesa? Então, cara, eu achei aquilo fantástico. Com certeza. Não inibe o pecado, não inibe a disciplina, sabe? Mas mostra que Jesus, né, a gente segue aquilo que está inscrito na Bíblia, que Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, sim, a gente tem que trabalhar todos os dias para que a gente não peque, né? Porque se você analisar, o inimigo, eu estava até lendo um livro que é muito bom, Como Calar o Acusador. Bacana. O inimigo, ele tem três ferramentas que são... Ele vai sempre tentar se ele não der certo duas, a terceira é praticamente infalível, né? Que é acusar, tentar, e a outra é enganar, né? Acusar, tentar e enganar. Se ele não consegue te enganar, às vezes uma situação na sua vida vem tão linda e maravilhosa, e é um prato incrível do inimigo, você cai. Só que se tiver o feeling e o Espírito Santo afiado, você não cai. Você vê que essa oportunidade não é tão boa assim. E aí ele vai lá e ele te tenta, assim como... Só que quando uma tentação do inimigo vem pro povo de Deus, é fácil, é perceptível pro povo de Deus identificar que aí tem coisa do inimigo. Sim, tem alguma coisa errada aí. Agora, a principal questão que o inimigo consegue dobrar o cristão, e até o povo que não é cristão, é no acusar. Acusar a gente perante Deus, acusar a gente perante nós mesmos e acusar a gente perante o nosso irmão. Vou dar um exemplo, né? Que a gente está usando aqui agora. Eu ver o irmão ali com a situação e ficar comentando aqui. Já era, tipo, já caiu na dele. Sim. E assim vai. Ou quando você vai lá, comete um pecado, que pecado é pecado. E aí você vai orar a Deus, aí já vem o inimigo. Ó, será que Deus vai te ouvir? Exatamente. Olha o que você fez lá, tipo, de manhã. Olha o que você fez mês passado. Olha o que você fez lá na sua adolescência lá. Que coisa horrível. Realmente foi terrível. Foi horrível. A mente do ser humano, ela é muito fácil de ser manipulada, né? Muito fácil. Eu, antes de ser cristão, eu tenho uma família, né, de tios, que eles sempre foram cristãos. E são pessoas muito, muito inteligentes. Uhum. E às vezes, como ser humano, né, eles acabavam errando algumas atitudes, algumas falas deles. E a gente que não era cristão na época, a gente o julgava. Falou assim: ó, se eu vou pra igreja pra ser igual aquele fulano ou aquele ciclano, igual o tio, igual a tia, eu não vou. Porque o cara fica na igreja a semana toda, e aí tem uma atitude dessa. Acabou de cair, né? E aí acabei de cair. Então, tipo assim, eu fiquei a vida toda julgando, mas depois que eu entrei, eu vi quanto é difícil você permanecer, né? Eu sei que o Espírito Santo nos ensina a estar todos os dias,
sabe? Lutar todos os dias. Mas somos seres humanos. E às vezes, quando a gente não vigia, acaba caindo em alguma fala, em algum posicionamento, alguma palavra que não deveria estar colocada ali. E a gente erra. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo seguindo, né, e tendo uma doutrina, a gente erra. E as pessoas que estão de fora estão ali nos vigiando o tempo todo. Porque eles falam assim, tá indo e ainda igreja. Mais, né? Exatamente. Então, eu passei por os dois lados da moeda, né? Eu tava daquele lado lá, o julgando também. E aí hoje eu entendo esse julgo que eu fazia e quanto eu fazia errado. Porque a diferença de quem tá fora e quem tá dentro é quem tá dentro tá se permitindo buscar. Uhum. E quem tá fora precisa de uma oportunidade para conhecer esse Cristo que eu conheci. Então, não somos diferentes. Somos iguais, somos iguais. E como eu volto a falar, Jesus colocou Judas na mesa, junto com... Então, ele amou todo mundo igual. Teve aqueles os preferidos, né? A gente sempre tem, mas amou todo mundo igual. Então, ele nos ama. Ama quem abraçou a Cristo, ama quem ainda não conhece, ama todos. Então, por isso que o final dos dias ainda não chegou, porque ele pensa que ele quer resgatar o máximo de filhos que ele puder. E é isso que o inimigo sabe também. Você acha que ele não dorme, né? Enquanto a gente está tranquilamente descansando, ele tem muitos planos. Mas o que é interessante você falando disso, olha só que incrível. Às vezes eu faço uma analogia interpessoal aqui comigo mesmo, de que Deus é o dono da obra perfeita que somos nós e o mundo, tudo ao nosso redor. E Cristo nos faz conectar nessa obra. Na verdade, no Criador, né? Tipo, a gente começa a aproximar a gente do Criador, a criatura do Criador. E quando a gente começa a se dispersar, o Espírito Santo nos lembra novamente, Exatamente. Você tem que voltar a lembrar de quem é a sua vida, da onde você partiu. Você olha o firmamento, você já se pegou fazendo isso, Gui? Já. Parece até meio loucura. Às vezes eu fico louco, falando né? pra Deus assim, acho que eu sou meio louco, cara. Eu fico pensando umas coisas meio aleatórias, tipo, do nada. Esses dias eu tava falando assim, nossa, que coisa absurda. Como é que o dono da vida te pede pra entrar na sua própria vida? Se ele é o dono da sua vida. Tá vendo? Uma coisa meio sem sentido. A gente fica balanceado, né? Fica. Nisso. E é muito legal, eu gosto de falar, cara, crente é doido. É doido, porque muitas das vezes a gente acredita que Deus está nos abrindo a nossa visão para crer naquilo que Ele tem para nos dar. E aí a gente, às vezes, fica viajando na maionese, nas ideias. E aí, muito importante aquilo que você passou, da gente fazer aquela analogia de da onde a gente estava e da onde Deus nos colocou. Ontem eu estava vendo uma pregação do David Leonardo, eu tenho ele como referência, eu gosto muito dele. Muito legal. Ele é sensacional, e a forma que ele prega. E aí ele falou de Isaías 43:18, se eu não me engano, que fala assim, Deus, eis que algo novo há de acontecer. Só que a pregação falava de novos ciclos, mas para que novos ciclos, para começar novos ciclos, tinha que se encerrar alguns ciclos anteriores. E aí a gente pede algo novo para Deus, né? Eu quero algo novo, Deus faz novo, Deus me dá um emprego novo, Deus um relacionamento bacana, uma casa nova, algo novo. Só que a gente não desprende das coisas do passado. É verdade. E é isso que a gente nos machuca. Aí ele contou uma história que, cara, eu achei sensacional e eu vou levar essa história pra minha vida toda. Que ele falou assim, a história da vaquinha. E aí eu achei fantástico. Ele falou assim que tava passando... Ele falou uma história. Tinha um sábio e um aprendiz. Eles estavam andando e eles estavam passando uma trilha e chegaram em uma fazenda e viu uma casa meio quase abandonada. Eles estavam com sede e bateu palma lá. E aí bateu palma, saiu o dono da casa. E aí eles falaram, teria um pouco de algo para me servir? Estamos com sede. E aí o dono da casa, né, o morador, foi lá buscar água. Enquanto isso, o sábio começou a olhar. A casa caindo aos pedaços, as árvores não eram frutíferas, não tinha nada, sabe? Muito feio. Viu aquele monte de criança naquela escassez. E aí ele voltou com a água, eles beberam, e o sábio perguntou pro morador da casa, né? Falou assim, cara, o que vocês fazem aqui? Eles falaram assim, olha, muitas das vezes eu acho que o mundo ele é injusto com a gente, que às vezes o mundo escolhe pessoas para vencer e escolhe pessoas para sofrer. E o que a gente tem aqui é somente uma vaquinha. E essa vaquinha a gente sobrevive do leite dela e vende o leite dela para comprar algo para comer. E é o que a gente tem aqui.
E aí eles continuaram a conversa, aí eles encerraram a conversa e foram embora. E aí o sábio e o aprendiz estavam andando, chegando perto de um precipício, um penhasco. Eles viram a vaquinha. E aí o aprendiz falou assim, sábio, a gente tem que tirar aquela vaquinha dali, imagina se ela cai. Como vai ficar aquela família, né, que depende dessa vaquinha? E aí o sábio olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, empurra a vaquinha. E a vaca cai do precipício. Aí, fim da história, né? Falou assim, Guilherme, o que é isso, né? Você matou a vaquinha, acabou com aquela família, né? E aí, 10 anos se passaram, o sábio continuou sua trajetória, o aprendiz, né, aprendendo muitas coisas, aprendeu muitas coisas com aquele sábio, ele voltando naquela região, passando pelaquela mesma trilha, e aí viu aquela casa, mas a casa já estava arrumada, estava pintada, estava bonita. Ele falou assim, aquela família saiu daqui, é outras pessoas que estão morando aqui, né? Aí chegou as árvores frutíferas, bateu palma lá, falou, vou pedir água aqui de novo. E chegou, era o mesmo senhor. Mesmo morador. Uau. E aí ele catou e falou assim, senhor, você é o morador de mesmo 10 anos atrás aqui? Ele falou, não, essa casa aqui é minha, eu moro aqui a vida toda. O senhor lembra de mim? Teve um tempo atrás, uns 10 anos atrás, que eu pedi um pouco d'água. Ele falou, eu não lembro não. Ele falou, não, foi no dia que a gente veio aqui, pediu água, veio eu e mais um outro senhor, com barba branca e tal. E aí ele catou e falou assim, lembro de vocês sim. Naquele dia aconteceu uma desgraça na minha vida. Não sei nem se foi por causa de vocês, mas olha, nunca vou esquecer daquele dia. Mas por quê? O que aconteceu? O aprendiz falou, né? Falou assim, cara, mataram a nossa vaquinha. Sério? Sério, aquele dia a gente saiu, depois que vocês foram embora, a gente saiu à procura da vaquinha e a gente viu que ela tinha caído no alto de um penhasco. E a gente entrou em desespero, porque era a nossa única fonte de renda que a gente tinha. E com isso, eu fui para a cidade procurar o que comer e com isso eu arrumei um trabalho. E aí as coisas foram melhorando em casa, minha esposa ficou alegre, arrumou um trabalho também. E aí nossos filhos começaram a querer estudar, a gente foi estudar, eles arrumaram um emprego também. E hoje a gente reformou a nossa casa, hoje a gente tem o nosso carro, hoje estamos cuidando aqui da plantação, hoje eu tenho várias vaquinhas, hoje eu tenho vários, graças àquelas pessoas. Graças ao sumiço, né? Aquela única vaquinha. Da vaquinha. O único recurso. E aí, ele falava assim na pregação, Deus, mata a minha vaquinha. Porque muitas das vezes a gente quer algo novo, mas a gente não quer desprender daquilo que nos conforta. A nossa famosa zona de conforto. Então, Deus quer levar a gente para algo maravilhoso, para o sobrenatural nosso, né? Que para Deus é natural. Mas muitas das vezes a gente tem medo de se desprender das amizades, desprender de amizades tóxicas, de relacionamentos que não vão nos ajudar, Sim. de trabalhos que às vezes nos machuca, mas é a nossa vaquinha. E aí eu achei fantástico ele nos ensinando, então, para a gente viver algo novo que a gente pede para Deus, a gente tem que confiar no Senhor e esperar no Senhor. E é isso, eu achei muito bacana. Não, mas faz total sentido, porque Deus não trabalha da maneira lógica. Você já percebeu? Não tem, se você for somar não dá certo. Às vezes se você pega assim uma situação, você fala assim, acho que Deus vai fazer dessa forma. Tenha certeza que você tudo ao contrário. Vai ser de uma forma que você nem, acho que você não pode nem esquadrinhar com a sua mente de como será e como vai ser. Talvez você consiga ter um palpite ali muito bom, mas é isso que torna a vida incrível. E você não tem ideia de como será, mas o próprio Deus fala pra você acreditar que vai dar. Vai dar. Ah, não sei como, mas vai dar. Vai dar. Tipo, pensa só. Eu fico imaginando o Paulo, Gui. Que convicção absurda que aquele homem tinha. Sim. Uma convicção que ninguém arrancava dele. Tanto que a convicção dele era tão poderosa que ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ia acontecer com ele no final. Enfim. É aquela coisa tipo assim, ó. Eu vou, mas eu vou feliz. Exatamente. Não, pode acontecer o que for. Eu sei pra onde eu vou. Sei quem tem crido, né? Então, é isso que é absurdo. Às vezes eu me pego pensando nisso, Senhor, o homem tinha, né, tipo, a certeza absoluta, mas não era aquela... Ah, não, era uma coisa que já estava enraizada dentro dele. Tanto que ele era um homem tão, né, assim com Deus, que até o inimigo respeitava isso nele. Que teve um momento lá, eu não me lembro aonde fica, mas
que o povo, os fariseus vai expulsar o diabo de, não sei se é uma mulher ou um homem. E aí eles começam a clamar, não acontece nada. Sim. Daqui a pouco eles falam assim, em nome de Jesus, que Paulo prega, né? Sai dele. Aí diz na Bíblia que o diabo para assim. Não, peraí. Jesus eu conheço. Paulo também. E vocês, quem são? Aí a Bíblia fala que aquele demônio dá uma surra no povo. Mas uma surra de deixar eles moídos no chão. E você vê que, tipo, olha só, até o inimigo reconhece o nível de intimidade que Paulo tem. Que Paulo tinha, né? Tipo, naquele momento. Eu assisti um filme que é Paulo, o Apóstolo de Cristo. Já assistiu esse filme? Não, né? É o da Netflix? Ou não? É, isso mesmo. Ah, já assisti. Esse filme é sensacional. Ele relata e mostra a intimidade que Paulo tinha. E ele falando, tipo, Deus, me ajuda a completar essa carreira. Ele sabe que tá sendo dolorido, tá sendo árduo, tá sendo uma coisa terrível. Mas ele tem a convicção de, tipo, é só um momento. Como o Lucas, quando nessa parte do filme fala assim, o que vai acontecer amanhã com o povo lá de Roma, né, os judeus? Haverá jogos, né? Quem não sabe o que é jogos, pegava aquele povo cristão, jogava na arena, soltava os leões. Sim. Pro próprio divertimento, né, daquele povo. E olhar aquilo lá era, sabe, você olha isso aí, não tem nem comparação com o que acontece hoje. Hoje não é nada. Hoje no máximo é uma calúnia, é uma difamação, né? Enfim, é um bullying. Agora aquela época lá o povo era poste na rua, assim. O povo era usado como poste de rua. Teado fogo, assim. Sim. Por amor a Cristo. E pensa só, tipo, é uma coisa que às vezes eu me pego pensando como a gente é privilegiado nesse sentido, né? Eu penso da mesma forma. E nos mostra quanto a gente busca pouco, né? Quanto a gente é fraco perante aqueles que são ilustrados na Bíblia, né? E quanto que a gente poderia fazer e não faz, porque a gente coloca quantas coisas são mais importantes, né? Hoje a gente vive também, né? Hoje a gente vive nesse mundo louco que tudo é para ontem, então a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar disso, e às vezes sobra o quê? Alguns minutos para conversar com Cristo. Ou vou deixar só no domingo, que é onde eu tenho oportunidade para falar com Deus. E aí mostra quanto a gente está fraco. Uma vez eu passei uma vergonha. E ali é onde eu comecei a tomar vergonha na cara como pastor. Foi na primeira igreja onde eu congreguei, né? E é onde eu fui levantado pastor. E tinha o pastor que é pastor de lá, pastor Denilton, uma pessoa da Assembleia de Deus Curando Feridas, um pastor maravilhoso. Eu aprendi muito com ele em questão de presença de Deus. É uma igreja que ela era voltada para a presença. Então não tinha uma liturgia de culto, era algo que o Espírito Santo mandava e a igreja inteira se colocava. E o mover de Deus naquela igreja era muito forte. E ele é um homem muito usado por Deus, é um profeta mesmo, de revelação. E eu acompanhei alguns trabalhos com ele, então até de expulsamento de demônios. E aí era muito engraçado que aonde ele pisava, os demônios se manifestavam de uma forma, sabe, com medo da presença que esse homem carregava. Ô, louco. E aí ele tinha uma presença de Deus muito forte. E aí tem, né? Hoje eu não, ele tá vivo ainda, o pastor. Tem essa presença. E aí uma vez ele catou e falou assim, Guilherme, se prepara que sexta-feira a gente vai lá na casa de uma menina que tem uma menina endemoniada. E eu nunca tinha visto alguém endemoniado. E eu falei, não, beleza. Aí eu orei, naquele tempo, aquelas orações meia boca. Deus, ó, tô indo lá, me protege e tal. E aí eu, mais um apóstolo da igreja também, umas 2 irmãs, e a gente chegou lá na igreja, na casa da menina. E a menina, eu me assustei, porque eu era muito incrédulo com esse lado espiritual. Estava aprendendo, fazia alguns meses que eu estava dentro da igreja, né, quase um ano que eu estava dentro da igreja. E aí, quando eu vi aquela menina endemoniada, com quase 50 centímetros de língua para fora, virando os olhos, se quebrando no chão. E eu falei assim, meu Deus, é verdade, existe. O mal existe. E o engraçado é que ele colocava a mão na menina para orar para a menina caía, ela voltava em si. Só que aí tinha um trabalhar de Deus naquela casa, a obra de macumbaria, Sim. e aí o demônio ficava voltando. Ô, louco. E aí voltava. E a gente escutava os passos. Cara, parece que esse filme de terror mesmo. Era um filme de terror. E aí o meu pastor, eu não sei se ele quis
nos testar. E aí ele falou assim, para cada um da gente, ora para expulsar o demônio. E aí todo mundo que estava lá foi orar e não conseguia expulsar o demônio. E o demônio ria da nossa cara. Você? E aí começava a falar os pecados de algumas pessoas, falava algumas coisas. E aí eu fui orar pela menina, ela falou assim, você não tem poder nenhum. Você não tem presença nenhuma. E aí aquilo ali, tipo assim, deu um tapa na minha cara. Que quão pouco eu estava buscando a Deus. Quão pouco era a minha intimidade com Deus. E aí ele fez o trabalhar de expulsar aquele demônio, a gente saiu de lá, mas cara, eu fiquei uma semana frustrado. Porque eu achei que eu estava bem. Porque eu era líder de jovens da igreja, eu louvava, eu pregava, e eu achei que eu estava bem, que eu estava voando dentro da igreja. Tô voando, tô bem, Deus é meu melhor amigo. Mas mostrou quão pouco eu estava buscando, que eu poderia ir mais a fundo. Tem um testemunho que aconteceu uma vez com a gente. Tem um amigo, presbítero Vitor, lá de Hortolândia também. A gente foi no casamento dele, aí a gente foi pra praia. A gente foi pra praia com ele. Aí foi eu, minha esposa, ele e a esposa dele. E aí tava um frio, a gente chegou lá por volta de meia-noite na praia. Aí a gente tava andando na areia da praia assim, tava frio. Aí tava minha esposa e a missionária, esposa dele, pulando na água, saltitando, né? E aí eu falei, e a onda vinha, a gente corria da onda assim, na areia. E aí o Espírito Santo me tocou, porque tava muito frio. Aí eu parei, eu comecei a olhar o mar. E eu tava com a canela na água. E aí ele falou assim, olha pra trás. E aí eu olhei pra trás. Aí eu vi a cidade, a calçada, tudo. Ele falou, lá você conhece. Por isso que você não tem medo. Agora olha pro mar. Eu olhei, escuro, né? E aquele marzão. Ele falou assim, é pra lá que eu quero levar você. Só que onde você tá, é onde você tá agora. E eu tava com a água na canela. Então, tão forte que aquilo me tocou, sabe? De Deus querer levar a gente sempre mais profundo, para onde a gente tem medo, para onde a gente não conhece, para que Ele quer mostrar algo maravilhoso pra gente, porque a gente tem que confiar. E muitas das vezes a gente tem medo de confiar, sabe? E foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus ali. Nossa. E tipo assim, olha que simples, mas profundo. Sim. Né? Se olhar... E que analogia incrível. Deus é sensacional. Eu, tipo... Quando você fala isso aí também, eu me sinto também na mesma, porque... Olha só quantas coisas a gente sacrifica, né? E é faculdade, é trabalho. É uma coisa que eu falo muito pra minha esposa e pros meus filhos. Falo, a gente designa momentos pra qualquer coisa. Mas é aquele momento que eu falo assim, não, agora eu vou tirar esse momento pra Deus, né? E ser fiel com aquilo, como Abraão fazia, né? Abraão tirava 2h40 do seu dia pra Deus. Até o dízimo do dia ele dava pra Deus, um exemplo. Ele sabia a importância, e muitos homens e até mulheres na Bíblia mostram essa importância de você ter ali algo íntimo com Deus, certo, coerente e eficaz, porque é relacionamento. Não tem como você ter intimidade sem relacionamento. Esses homens aí, eu até perguntava pra mim mesmo, Senhor Deus, o que esses homens tinham, né? Que confiança é essa? Que confiança é essa? Mas é relacionamento. E é autêntico, é de verdade. Não é uma sequência de culto, né? Tem que fazer isso. Não é uma sequência, não é um livro de regrinhas. É porque é a graça de Deus, né? O que é a graça? Valor não merecido. Então está dizendo pra gente que a gente não merece, mas pela graça Ele nos dá, que é a presença dEle. E aí Deus está disposto que a gente tenha essa graça que os apóstolos tinham. Só que a gente tem que se permitir. Uma vez aconteceu comigo, e aí quando eu conheci a Deus, foi no momento mais escuro da minha vida, onde eu passei por um processo de separação. Eu perdi praticamente quase tudo do que eu tinha. Era para mim ter perdido tudo, ou até mais que tudo, até a minha vida. Mas no meio do caminho, onde eu estava perdendo, eu conheci a Cristo, né? Com 27 anos de idade. E aí eu me relacionei com Deus de uma forma que eu quis me entregar de corpo e alma. Porque eu tinha entendido que, quando acabou o meu casamento, eu tinha entendido que eu tinha perdido tudo. E eu falei, não tem mais significância nenhuma da minha vida. E por um erro meu mesmo. E aí, onde eu conheci a Deus, conheci o pastor Denilton, a igreja dele. E ele foi me ensinando ensinamentos bíblicos, né? E toda semana acontecia algo novo. E eu tinha várias
coisas a ser quebradas de mal que aconteceu comigo. Então eu era uma pessoa muito vaidosa, eu era uma pessoa muito soberba. Por mais que as pessoas do meu lado falassem, pô, o Guilherme é gente boa, o Guilherme é o cara, o Guilherme é um menino a ser seguido. Mas no meu interior eu sabia que eu tinha muita coisa para ser melhorado. Então eu era um cara muito soberbo, era um cara que era muito vaidoso, eu queria ter tudo do bom e do melhor. Então, tipo assim, Deus falou assim, ó, eu tenho algo novo pra você, só que eu vou tirar algumas coisas, vou quebrar algumas coisas. E eu era muito vaidoso com o meu cabelo, eu não esqueço até hoje. Eu tinha aquela escova rotativa da Polishop. Tão vaidoso que eu era, tinha um creme pro cabelo, um gel diferenciado, um laque e tal, e era muito vaidoso, gostava de me arrumar demais. E aí, Deus veio me quebrando, tirando algumas coisas de mim. Aí teve um dia que o meu pastor me ligou, ele falou assim, sabe a Grazi? Esqueci o nome da mãe da Grazi, mas era uma menina, faz 3 anos. E aí, era uma menina que ela foi diagnosticada com leucemia. E aí, ela teve que raspar o cabelinho dela, né? Ficar careca. E aí ela não queria mais sair de casa porque ela tava com vergonha do cabelinho dela. E aí o meu pastor ligou pra mim e falou, eu queria fazer uma homenagem. Queria que todos os homens da igreja raspassem o cabelo pra gente mostrar que a gente é igual a ela. Uma homenagem pra ela. Nossa, tocou no seu ferido, hein, amor? Aí eu catei e falei assim, caramba, cara. Né? Aí ele falou comigo e tal, aí eu sentei na beira da cama. E eu falei assim, meu Deus. Senhor, esse senhor já tirou, né? Saiu minha esposa, já perdi o carro. Tô perdendo algumas coisas de casa. Quase perdi meu emprego. Agora meu cabelo. E eu falei com o senhor, comecei a falar, senhor, meu cabelo, às vezes, né? Querendo negociar, né? A galera que tá entendendo, mas era algo muito importante pra mim. Era o... Como pode dizer? Cereja do bolo. Então, alguém conheceu o Guilherme era por causa do cabelo dele, alguma coisa assim, sabe? E aí, eu falei assim, eu sentei, e aí eu já tava com a minha esposa atual, né? Ela já estava morando comigo, e aí uma pessoa que Deus colocou na minha vida pra somar de uma maneira surpreendente, uma mulher maravilhosa que tá comigo. Cara, em todos os momentos eu aprendi muito, e hoje eu só tô de pé por causa dela. Por trás de um grande homem e uma grande mulher. Cara, uma mulher sensacional. Vou falar mais dela aqui. E naquele momento ela sentou do meu lado, ela falou assim, ó, você sabe que Deus está falando contigo através disso aí. O pastor te pediu, tem a Grazi, né? Tem um pastor que está te pedindo, você respeita muito ele, mas é algo você e Deus. Se você for fazer só para agradar o pastor ou só para agradar a menina, você vai fazer errado. É Deus que está te pedindo. Deus está querendo te quebrar. E se levantou e saiu, né? Fala assim, ele me deu um tapa, jogou as coisas na mesa e catou e saiu fora. Aí sim. E aí eu catei e falei assim, não, beleza. Aí eu fui, cara. Aí eu cortava o cabelo com o Leandro Marques, lá de Hortolândia também. Um cara sensacional. E eu cheguei lá, já fazia alguns anos que eu cortava o cabelo com ele. Falei assim, ô Marques, vou passar 0 na cabeça. Ele, quê? Eu falei, 0. Eu falei, rapaz, você não vai passar 0, você é louco, você é mal metido com esse cabelo seu aí. Eu falei, não, cara, vai logo porque eu tô quase desistindo, raspa. E aí eu raspei o cabelo e quando eu olhei no espelho eu me emocionei, não porque eu tinha perdido, mas eu me emocionei porque eu estava disposto a perder por Deus. Então, eu sinto que eu aprendi muito com a simplicidade de Deus. Sim. E aí, isso que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente fica pedindo oportunidade para Deus. Ó, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus pode dar, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas claro, às vezes Ele monta situações para te preparar para que você faça aquilo que você está pedindo. Com certeza. E aí tem uma cena do filme do Todo-Poderoso, que aí o personagem que faz Deus, ele fala assim, quando você pede que a sua família seja unida, Deus faz a família ser unida ou Ele dá a oportunidade para que vocês se unam? Quando você está pedindo isso, ele faz, Ele dá a oportunidade. Então, Deus nos dá a oportunidade 24 horas todo dia para a gente escrever a nossa história de uma maneira diferente. E para a gente honrar e glorificar o santo nome dEle. E muitas das vezes, como que a gente está perdendo esse tempo? O que a gente está fazendo para honrar o Senhor? Naquele dia, cara, eu até me emociono porque Deus falou assim, é isso que eu quero. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Se negar a si mesmo, se negar as suas crenças, as suas vontades, a sua vaidade. Ele falou, vou te quebrar mais um pouquinho, mas é isso. E aí, cara, eu comecei a entender
o que Deus queria para minha vida naquele momento. Começou a ir pro profundo. Comecei pro profundo. E foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. Uma das, né? Uma das, porque Uma todo das. dia é uma coisa sensacional. E é legal quanto essas situações. E eu não entendia isso quando eu pedia pra Deus sabedoria. Tinha tanta coisa que acontecia na minha vida e eu ficava até irritado nas minhas orações. Senhor, sabe, não sai desse ciclo vicioso de coisas ruins, né, parece. Mas não, tudo ali era Deus respondendo a minha oração. Como a gente é imaturo, né, Gui? Sim. De não perceber, ó, o Senhor tá respondendo a sua oração, cara. Você tá, Deus tá respondendo a sua oração, cara. Isso é privilégio. Exatamente. Por mais que venha uma situação de prova, mas é pra te mostrar que Ele tá no negócio. E isso é incrível. Você falou uma coisa da vontade. Deus tem muitas vontades, lembra? Ao vez que a gente estava conversando? Essa vontade permissiva dele. Tem a vontade, a diferença, você falou, de permissiva e a vontade mesmo de Deus. Né? O meu pastor, Rick Santana, ele ensinou muito isso. Muitas vezes as coisas acontecem e falam assim, não, é porque Deus quis que acontecesse isso. Foi a vontade de Deus. Muitas das coisas é a vontade de Deus e muitas das coisas é a permissão de Deus. Ele falava que Deus tem no mínimo 10 vontades, né? Boa, perfeita, agradável, entre outras. E a vontade permissiva. O que seria a vontade permissiva em cima daquilo que ele nos ensinou? Ele falava assim, por exemplo, uma criança, uma menina de 7 anos. Ela foi estrupada. Foi da vontade de Deus? Não foi da vontade de Deus. Mas foi da permissão de Deus. O que isso quer dizer? Qual que é o mistério disso? A gente às vezes não sabe. E muitas das vezes a gente questiona Deus referente a isso. Mas se Deus permite é porque Deus tem um propósito. Mesmo que Deus abomine algo que aconteça na nossa vida, mas Deus permite porque são escolhas do que a gente pode trajar, sabe? Então, hoje o que está acontecendo no nosso país, voltando para a política, é da vontade de Deus? Eu creio que não seja, mas é da permissão porque o povo escolheu. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, muitas das vezes, Deus permite que aconteça coisas na nossa vida para que a gente aprenda. Com os nossos erros, aprenda com as nossas falhas, aprenda com as nossas conquistas e as nossas vitórias, e para que a gente trabalhe todo dia para ser alguém melhor. Com certeza. Uma pessoa melhor, um marido melhor. Quando fala assim, Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor, Deus me ajuda a ser um marido melhor, Ele vai te dar como se fosse um pó de pirim-pim-pim, né? Hoje você acorda, Caio Castro, lindo, maravilhoso. E aí, eu vou fazer minha mulher feliz. Você que não se cuida, não. Então. Ou ele te dá ele cria um cenário, né? Que é o rei das histórias. Ele cria um cenário para que você seja um bom marido. E você vê que, tipo assim, é uma coisa da essência mesmo de Deus. Jesus não pregou uma vez, né? Só contou histórias. Sim. E aí você vê Deus Pai de Cristo. O mesmo Cristo que veio aqui, contou muitas parábolas, muitas histórias e reverteu a história do mundo, né? A história de o homem afastado do Criador. E você vê que Deus Pai, ele constrói as histórias, o cenário. Deus ama a história. Sim, e ele dá 24 horas de oportunidade pra gente escrever a nossa história, né? E aí como a gente perde folhas que a gente poderia estar escrevendo algo maravilhoso, né? Eu lembro quando, na minha conversão, e o pessoal falou assim, você tem que aceitar Jesus e batizar. Aí eu ficava perguntando, mas por quê? Pra quê? Né? E é uma pergunta poderosa, né? Eu falei, E aí falou assim, não, Deus vai te dar um novo livro. Ele vai pegar o livro da sua vida, vai jogar no mar de esquecimento, e ele vai te dar um novo livro branco para você escrever sua nova história, do zero. Então, qual a importância de você aceitar Jesus? Tanta coisa ruim ou errada que você fez durante a sua vida toda. De você pedir perdão e começar de novo. Deus colocar tudo. Ele fala que cai no mar de esquecimento, não se lembra mais quando você pede perdão de coração. Então, quanto isso é poderoso, a gente às vezes fica se culpando. Falando da nossa vaquinha. Fica pescando as coisas erradas lá. Eu falei, eu fazia, cara, eu não sou um bom homem. Às vezes o inimigo fica rodando na nossa mente. O que eu fazia e tal. Mas só que Deus já esqueceu daquilo. Porque você já pediu perdão de coração. E ainda falou pra você, homem, continua, para com isso aí. Continua, escreve essa história. O livro tá branco, escreve a sua história. Tem bastante página, escreve a sua história. E aí muitas das vezes a gente se peca, sabe? Falando assim, desanimando. Quando a gente voltou, né,
falando da questão da empresa, a gente ter a oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, mostrar que somos diferentes, para mostrar que tem Cristo dentro da gente, por mais que a gente falhe, quanto falha a gente mas mostrar que podemos ser diferentes em todos os cenários da nossa vida, sabe? E conhecer, ter essa intimidade, essa vontade, faz a diferença. Eu acho que, eu sempre falo isso para as pessoas que estão perto de mim, até uns amigos meus que eles são se denominam ateus, né? Eu falo assim, e até uma coisa interessante de falar, porque pessoas que têm esse segmento, né, totalmente respeito, eles me respeitam também, mas você vê o que eles falam é totalmente histórico, né, e não de experiência permissiva. Eles não se permitem aquela experiência que... Eu contei até uma história de acontecer num domingo, né? Domingo agora aconteceu uma coisa terrível comigo, né? Eu até brinquei com a minha mulher, ó, não orei, então deu tudo errado pra mim. Eu fui trabalhar e eu tava na pista da esquerda e o cara na direita. Aí o cara pegou da direita pra esquerda na rotatória e cruzou assim no meu carro. Eu freiei com tudo, falei, nossa, vou bater no carro. O cara abaixou o vidro assim e ainda me xingou, né? Uma palavra terrível. De um jeito que ele me olhava, você viu que o cara tava no ódio mesmo. Mas, o cara vai me bater. Ele tava esperando você, o conflito. Aí eu só abri os braços, fiz assim. Aí eu ri, acho que ele ficou mais bravo ainda. Aí beleza, segui minha viagem. Falei, fazer o quê? E ele foi. Eu fui almoçar, irmão, também. Minha mulher tinha feito uma marmita pra mim na correria aqui. Levei pro trabalho, que eu trabalho num posto de gasolina à tarde. E aí, comi duas, três vezes ali, 2, 3 garfadas, fui atender um cliente. Quando eu terminei de atender um cliente, bati o braço na marmita, caiu tudo no chão. Eu falei, meu Deus, cara. Aí beleza, eu fui atender um cliente lá na bomba. Entrou um cara na conveniência, pegou umas bebidas lá, né, alcoólicas, que eles gostavam. Aí os caras, o cara tá pegando os negócios lá, né. Aí quando o cara foi, eu falei, tem que pagar, tem que ver que você... O cara pegou e correu. Você tá brincando? Sim. Eu falei, oh meu Deus, mais uma, cara. Aí eu falei, misericórdia, tipo assim, olha só, que coisa, cara. E é uma coisa que eu tirei até uma lição daquele dia. Assim, nossa, se fosse em tempos antes, né? Eu já tinha um monte de pecado já. Eu já tinha. Eu garanto que eu tinha dado confusão na primeira situação já. O meu primeiro pastor, ele me ensinou que em todas as diversidades que acontecem na nossa vida, é da permissão de Deus, mas que a gente tem que orar. E orar sem cessar, independente do lugar, do local. Isso é verdade, hein? E eu estava trabalhando na outra empresa, farmacêutica também, e lá eu era gestor, né, supervisor de produção, e a gente estava passando numa maré muito ruim de problemas de produtos que a gente estava errando, estava jogando fora, né, que a gente gosta de falar que é desvio de processo. E aí estava acontecendo tudo no meu setor, tudo com a minha equipe. E aí, para um gestor ficar ruim, falou assim, a equipe do Guilherme não está indo bem porque o Guilherme não está fazendo um bom trabalho. E aí eu tava com aquela semana ruim, aí eu sonhei, e Deus falava muito comigo naquela época, através de sonhos, e eu sonhei que eu estava orando naquele local. Eu estava orando pelos corredores, eu estava orando pelas máquinas, eu estava orando naquele lugar. E eu fiquei pensando com Deus, né? Falei assim, Deus, tá, isso aqui, o Senhor quer que eu ore naquele lugar, mas como que eu vou orar? Todo mundo vai ver eu orando. E dentro de determinada empresa, às vezes vê isso com maus olhos, né? Que não pode, né, a gente falar de religiões, né? Porque tem pessoas de diversas religiões. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí Deus falou assim, cara, eu te levantei como supervisor. Se você não bolar uma estratégia, quem que vai bolar uma estratégia para você? É verdade, olhei. E aí eu tinha uma equipe de 65 pessoas, e aí eu virei para os meus liderados, para minha equipe de liderança, falei assim, eu trabalhava no segundo turno, aí eu falei, todo mundo vai jantar às 7 horas da noite. Mas não vai revezar nenhuma máquina? Eu falei, não, vai todo mundo jantar às 7 horas da noite. E o setor inteiro parou às 7 horas da noite, revezei nenhuma máquina. E aí eu fiquei dentro da empresa. Aí, quando eu fiquei dentro da empresa, Deus falou assim, agora não tem ninguém. Pode orar. E aí, cara, foi uma experiência fantástica na minha vida, que dentro do armário eu tinha levado um óleo ungido, ungi minha mão. E aí eu fui orando em cada sala, sabe? E passando a mão, repreendendo, em cada sala, repreendendo tudo mal. E orando para cada trabalhador. Aqueles que
conhecer Cristo, aqueles que não conheciam, aqueles que eram ateus, mas que Deus poderia abençoar aquele local. Quem operasse aquela máquina seria abençoado, desse tudo certo, que venha prosperar na casa de cada um. E era 50 máquinas, aí eu vim orando tudo. Eu falei, aí Deus falou assim, agora vai orar nas áreas técnicas, que é escuro lá, né? Aí eu falei, deixa eu ir lá nas áreas técnicas. Felipe, na hora que eu pisei naquela área técnica, pensa numa opressão. Imagina. Nossa, aí eu senti um pouco de medo. E eu orando, repreendendo. E aí foi uma semana, um restante de semana, um restante de mês, cara, muito abençoado. Então, Deus nos coloca em alguns lugares, independente de onde a gente tem. A gente coloca desculpa para não fazer o trabalho de Deus. Mas Deus fala, cara, tem que orar. Eu tenho vários cases de sucesso nesse quesito lá dentro da empresa, na minha primeira passagem lá. Teve muitas situações de o pessoal falar assim, pô, o Felipe é sortudo. Porque teve situações de já pegar um tempo assim de situação parado lá e não resolvia nem com reza braba, eles brincavam assim. E aí chegava lá e eu falava assim, antes de eu entrar no processo ali de fazer alguma coisa, eu falava assim, ó, teve a máquina, a compressora CP21 uma vez. Ela parou, cara, ficou 2 turnos lá e nada. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui só pra ver essa máquina ligar e rodar, só vim pra fazer isso. E eu falei desse jeito. Aí o cara brincou assim ainda comigo, falou assim, rapaz, falar pra você, viu? Se essa máquina ligar. Você é um homem de Deus mesmo, porque falar pra você, não tá indo nem... Gui, eu cheguei lá, é como se as falhas do equipamento tivessem sumido assim. Sim. É fantástico isso, cara. E a máquina ligou. E ainda o cara ainda brincou. Falou assim, esse homem tem sorte demais. Eu falei assim, eu não tenho sorte, eu tenho Deus. E eu não minto quando eu falo isso aí. Há muitos problemas na nossa vida resolvidos através da fé, cara. Da fé, da oração. Você olha ali e você fala assim, vai dar certo. E no fim tudo acaba bem. E você olha isso e você fala, dá certo. Dá certo. Eu, depois que eu conheci a Deus, eu tento viver grande parte da minha vida referente àquilo na fé de Deus mesmo, né? Eu morava em Hortolândia, vou contar como que eu vim parar em Toledo aqui. Morava lá em Hortolândia, São Paulo, junto com a minha esposa. E, cara, minha vida tava bem... Conturbada ou não? Não, tava bem, né? A gente tava congregando lá na igreja, tinha um trabalho, a gente cuidava de jovens lá na igreja também. Zona de conforto. Tava na minha zona de conforto. Tava numa empresa que eu tava ganhando bem, maior farmacêutica do país, minha esposa também tava trabalhando, o meu apartamento era do lado da empresa. Ô, louco, irmão. Totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. Meus pais moravam na rua do meu apartamento praticamente, do lado de casa. Eu café todo dia no pai. Todo dia eu ia lá abraçar minha mãe e tudo. E meus familiares também ali, então todo final de semana tinha churrasco, todo final de semana todo mundo junto. E aí a gente começou a orar. E a minha esposa, ela queria viver algo novo comigo, sabe? Porque, querendo ou não, tava preso no cordão umbilical da minha mãe. E a gente orando. E eu recebi uma proposta de vir pra Prate em agosto do ano passado. E aí, acabou não dando certo, né? E a minha esposa tinha ficado muito animada, de que ela viu as fotos na cidade, viu alguns vídeos na internet, o pessoal falando de Toledo, do porco no rolete e tal. Eita, e ela já tá vendo igrejas pra cá e tal. Ela já virou cidadã. E aí acabou não dando certo. E aí a gente começou em propósito de oração. E aí a gente foi ela foi na igreja, que foi numa quarta-feira, foi um pastor de fora, um profeta. E aí o profeta estava lá profetizando por várias pessoas, aí desceu do púlpito e foi orar por ela. E aí falou pra ela, falou assim, ó, Deus manda dizer que vai ter um rebuliço na sua vida. Eita! Ele vai mudar tudo. Vai mudar endereço, vai mudar emprego, vai mudar tudo pra responder sua oração. E aí a minha esposa veio falar pra mim, olha, eu tô preocupado, eu tô com medo, porque Deus falou que vai mudar tudo e a gente fica preocupado, né? E ela falou, Deus vai mudar tudo. E aí a única coisa que eu pensava, eu falei assim, cara, eu gosto dessa empresa. Mudando tudo, deixando eu aqui dentro dessa empresa, né? E eu falei, não, mas não tem como mudar de endereço. Né, a gente tá aqui e eu, né, incrédulo. Com vista e não visão. E aí foi muito, muito top que quando a mulher ligou pra mim, a menina do RH aqui da Prate, ela ligou pra mim e falou, tem a oportunidade, né, ser supervisor aqui e tal, não sei o quê. E aí eu virei pra minha esposa e falei assim, oportunidade pra gente ir embora.
salário X, benefícios tal, um emprego pra você. Aí minha esposa e a gente não tinha nenhuma reserva, não tinha nada guardado. E eu falei assim, mas pra quando? O que pra mim? Isso era dia 28 de novembro. Ele falou assim, não, dia 12 de dezembro você começa a trabalhar. E eu falei, mas como eu vou fazer? Eu vou ter que pedir as contas do emprego. Mas você consegue pedir as contas lá? Eu falei, deixa eu conversar com a minha esposa, né? E aí, onde eu conversei com a minha esposa, é onde começou o trabalhar de Deus, da gente confiar em Deus. Eu tinha 10 anos de empresa, um salário bom, alto. Então, eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos, né? uns 80, quase 80, 100 mil para receber, né? E Deus falou assim, eu vou te levar por uma nova terra. E eu tinha aquilo na minha cabeça, só vinha Abraão na minha cabeça. Abraão. E aí eu orei para Deus, falei, Deus, se for de Deus mesmo para mim ir embora, eu quero, olha como era a minha intimidade com Deus, né? Falei, Deus, se for para mim ir embora mesmo, eu quero que eu vou pro culto hoje e o Senhor pregue, usa o pregador para falar de Abraão, para ir embora. Sair de perto da sua parentela e ir para uma nova terra. Nossa. Falei disso, falei para Deus, falei, eu quero essa confirmação. Aí eu cheguei no culto. Que específico, hein? Foi muito específico. Quando eu cheguei no culto, passou os louvores, passou as oportunidades. E aí o pregador começou a pregar. Falou assim, a gente tem que sair da zona de conforto. Como Deus fez com Abraão. E o Abraão deu confiou. Um choque já. Aí minha esposa olhou pra mim. Aí falou assim, a gente vai comprar a mala hoje. Saindo daqui da igreja, a gente vai passar na van. No meio do culto, ela falou, eu vou comprar a mala hoje. E aí, cara, foi muito forte. E aí a gente ficou um pouco preocupado. Claro que fica. E aí eu catei e falei assim, era sexta, domingo, né? Aí eu falei assim, cara, então eu vou ter que ir no serviço amanhã pra pedir as contas. Aí eu mandei mensagem pro meu chefe. Falei, eu preciso conversar com você 9 horas da manhã. Ele falou assim, não, pode vir. Eu fui lá, vou pedir as contas e pra mim foi, acho que um dos momentos, né, profissionais mais difíceis da minha vida. Porque eu cresci lá dentro. Eu fui auxiliar, fui operador 1, 2, especializado, fui líder. E aí eu tinha uma equipe que eu tinha um carinho por eles, Felipe, que, cara, eu me preocupava, mandava mensagem, eu queria saber o que podia fazer, qual eram os sonhos dele, tentava trazer para perto, a gente fazia churrasco, tentava sair, ia pro clube. E foi muito difícil falar para eles que eu tava indo embora, sabe? E eu tem aquele sentimento de dever cumprido, mas eu sinto que eu poderia ter feito mais por eles e eu não fiz. Sabe? Mas Deus sabe de todas as coisas. E às vezes eles me mandam mensagem hoje falando pra mim, falou que, pô, você faz falta, como você tá, e não sei o que. Imagina. Aí, não que pesa, mas aí eu fico com aquele sentimento, eu falo assim, cara, mas se eu tivesse feito assim, feito assado, e Deus fica me confortando, calma, é um propósito e tal, né? E aí, pedi as contas, e a gente tinha uma moto. E a gente tava procurando pra comprar um carro. E aí eu não sei o que acontecia, Felipe, quando Deus tá no negócio, não é do nosso jeito. E não é lógico. Não é lógico. E aí eu tava, algumas semanas atrás, procurando carro para comprar e eu gostava do carro, vamos financiar. Não aprovava. Eu com nome limpo, score alto, não aprovava. Os caras falaram, não sei o que tá acontecendo, você fez algum cartão, você fez algum empréstimo? Fiz nada. Nada, e não aprovava. E eu falei pra minha esposa, cara, como que a gente vai pra Toledo de moto? Né, 12 horas de Hortolândia pra cá. Falei, como que a gente vai de moto? Aí minha esposa, não, amanhã, aí passou segunda, eu pedi as contas na segunda. Na terça-feira, minha esposa acordou e falou assim, tive um sonho e a gente vai lá pegar o carro. E aí, um tempo atrás, ela falou que ela tinha um sonho que ela ia estar saindo do hospital, né, com a nossa promessa nos braços, que hoje a gente não tem filho. Mas eu creio que Deus vai estar nos honrando. E ela falou assim, eu lembro que você vinha me buscar com um carro branco, Guilherme. Louco. E aí, eu falei assim, não, beleza. E aí ela falou assim, Deus falou pra gente buscar nosso carro hoje. Ela acordou. Aí eu falei assim, então vamos, né, cara? Terminado. Cada doido com a sua doidura, vamos lá buscar o carro. E aí a gente entrando nas lojas, entrando numa loja, ela viu o carro que eu tenho hoje, né? E aí ela viu o carro. Dos sonhos. Ela catou e falou assim, Guilherme, esse carro. Aí eu falei assim, então vê se aprova lá. Eu nem entrei na salinha do homem lá, né? Falei assim, vê se aprova. Ela catou, cara, foi acho que uns 20 minutos. Tá aprovado, tá? Amanhã você pode vir buscar o carro. Rápido. Aí, isso foi na segunda, terça, quarta-feira peguei o carro. E aí eu tava preocupado, porque a gente tem um apartamento em Hortolândia e era tudo imobiliado, sabe?
Então não dava, tinha como levar os móveis, mas tinha como levar os elétricos. Então, tipo assim, geladeira, máquina de lavar, cama. E aí eu catei e falei assim, ó, a gente vai ter que comprar todas essas coisas, né? E aí a gente tava colocando já na internet para vender a geladeira, vender as coisas. E aí a menina do RH ligou, perguntou para mim, falou assim, ó, como você vai vir, né, com a mudança e tal? E eu já tinha visto uma mudança, aqui do Paraná Mudanças, aqui era R$8.000 para trazer minhas coisas. Nossa. E eu falei assim, eu não tenho esse dinheiro, eu pedi as contas, não R$1 no bolso. E aí ela falou assim, não, a gente vai pensar em vender as coisas aqui para comprar aí e tal. Ela falou assim, não, mas ó, a gente pode dar esse valor para você, até R$8.000. E aí, cara, Deus pagou a mudança, Deus deu o carro, pagou a mudança. Nossa. Aí a gente chegou aqui, aí eu falei assim, ó, precisava que a gente vai estar vindo aqui, ó, a gente não tem casa nem parente. A empresa pagou hotel, 30 dias de hotel pra gente. Aí a gente chegou no hotel e falou assim, ó, só que é o seguinte, a gente vai pagar 30 dias de hotel pra você. Pra sua esposa, você tem que pagar a parte, para não ficar pesado pra empresa, algo de política, né? Aí eu falei, não, beleza. Aí o dia do hotel era R$150. Aí minha esposa falou assim, olha, a gente tem que arrumar uma casa rápido, porque cada dia que tá aqui, se a gente passar 10 dias aqui, R$1.500. É grana, hein? E a gente correndo atrás de casa, as casas não estavam dando certo e tal. Aí a gente achou uma casa onde a gente tá hoje, lá no Copago, Jardim Copago. O bairro lá é bom, hein? É gostoso. Eu me assustei, ô Felipe, porque as casas daqui, tem algumas casas que não tem muro. Não, também é a mesma coisa, E filho. tem umas casas com muro é de vidro. Eu falei, cara, isso aqui é em Hortolândia, o pessoal taca pedra nesse... Pedra? Se fosse pedra ainda, não Leva fizesse embora. nada, né, rapaz? Eu falei, caramba. E aí a gente pegou uma casa lá no Jardim Copago. E aí, no dia que a gente foi fazer o check-in, né, check-out, a gente foi fazer uma visita numa igreja, e aí o pastor lá, o pastor Aldino, e a esposa dele, aí eles nos cumprimentou e tal. Aí, quando a gente tava saindo fazendo o check-out do hotel, adivinha quem tava? Era recepcionista e gerente do hotel. O pastor Aldino, que é da igreja que a gente foi visitar. Ô, louco. Cara, eu não acredito em coincidência. Eu acredito que Deus estava preparando tudo. E aí ele falou, e o Guilherme, pastor, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, a empresa pagou 30 dias. Eu fiquei 15 dias aqui. E aí tem o valor da minha esposa pra pagar. Não tem como. O que dá pra ele? Falando, pastor, pode ficar tranquilo. Sua esposa não vai pagar nada não. Pode ficar em paz. E a gente ficou no hotel, não gastamos R$1 no hotel. A parte dela também não pagou. Que benção, coisa de Deus, O né? gerente que tava cuidando lá era da igreja que a gente visitou. Nossa. E, cara, aí a gente foi pra casa. Aí quando a gente chegou em casa lá, a casa que a gente escolheu, cara, eu achei muito diferente lá de São Paulo, né? Que algumas casas, quando a gente vai alugar lá, é um pouco mais imobiliada, né? Tem pia, essas coisas. Quando chegou aqui em Toledo, a maioria das casas não tinha pia. É verdade. Aí eu falei assim, por que essas casas aqui não tem pia? Aí o pessoal falou, um colega meu lá de São Paulo falou assim, não, que o pessoal leva as pias embora, né? Que não sei o que e tal. Eu falei, mas gente, pia, vou ter que comprar até pia. E aí minha esposa orando, aí a gente tava vendo móveis na internet, minha esposa olhando alguns móveis, eu falei assim, amor, você sabe que a gente veio pra cá sem dinheiro, né? Você sabe que a gente pediu as contas, veio e beleza, você vai ter esses móveis, mas deixa Deus trabalhar, né? Um mês a gente compra uma coisa, outro mês a gente... Vamos entrar em dívida não. Ela falou assim, não, Deus falou que vai me dar todos os móveis da casa. Vai me dar os guarda-roupa, vai me dar os móveis da cozinha, vai dar os armários, vai dar o rack, vai dar tudo. Eu pedi pra Deus. E aí eu falei, né? Falei, dinheiro eu não tenho, mas se Deus falou que vai dar, amém, né? Que fé, hein? E aí, beleza, aí a gente tinha colocado o nosso apartamento pra alugar. E fazia 2 anos que a gente tinha colocado o apartamento pra alugar. E a gente não achava inquilino, né, para alugar o nosso apartamento. Aí fazia 2 dias que a gente já estava na nossa casa. E aí meu telefone toca, aí uma menina falou, você já alugou seu apartamento? Eu falei assim, não, tem um casal vendo, eu tô quase alugando. Não, fecha comigo, gostei das fotos aqui e tal, tô chegando do Japão e eu preciso ficar 6 meses aqui em São Paulo, aqui em Hortolândia, que tem algumas amigas e tal. Eu falei, mas eu tô quase fechando com um casal que tá vendo, uma família. Ele falou, não, fecha comigo, que eu vou pagar os 6 meses e eu pago 6 meses à vista. E eu catei e falei assim, como é que é? Eu falei, os 6 meses à vista. Agora, passa o Pix. Desse jeito. Aí eu falei assim, não, então vou fazer o contrato. Eu fiz o contrato, cara, 2 dias depois ela foi lá e depositou dinheiro na minha conta. Aí eu falei, amor, ó, a menina alugou 6 meses aqui à vista do nosso apartamento e tal, não sei o que. Ela falou assim, não, Deus não falou que ia me dar os móveis? Esse é o dinheiro dos meus móveis. Felipe, compramos o rack,
compramos 2 guarda-roupa, Ô, louco. compramos quando você for lá em casa, você vai ver a cozinha a planejada lá. Cara, Deus montou a nossa casinha do jeito que ela queria, cara. Do jeito que eu queria. E aí, muito maravilhoso, cara. E aí, a gente chegou aqui, né? Penso eu que Deus tem um propósito bacana Sim, pra gente, pra mim e pra minha esposa aqui. A gente tá muito feliz com a cidade, eu tô muito feliz com a empresa, tô muito feliz com a minha equipe. E muito feliz com o que Deus tá fazendo. Isso, às vezes, um pouco me assusta, porque quando é dado assim, é cobrado. Verdade. Então, a gente tem que começar a correr atrás da obra, começar Pegou a fazer aquela frase lá, movimentar. que a graça de Deus é de graça, porém não é barata. Verdade. E, cara, Deus nos deu tudo. Então, me deu carro, me deu uma casa nova. Foi o que usou aquele profeta para falar com a minha esposa. Que ia mudar tudo, ia mudar a gente de endereço, ia mudar a gente de emprego, que Deus ia dar tudo, ia ser tudo novo. Então, a se gente cumprindo, né? E se cumprindo. Uhum. Então, agora é só caminhar, né, ver o que Deus tem preparado para a obra Uhum. e a gente dar seguimento ao nosso trabalho aqui. Com certeza. E, cara, eu quero que você, tipo, use esse momento agora pra, tipo, a pessoa que nos assiste, geralmente, ela vem aqui nos assistir por um pedaço ou por um vídeo que se interessou na questão do encorajamento. Eu acho muito inviável a gente não trabalhar o encorajamento da pessoa sem Cristo. Agora eu quero que você use o momento que você quiser, ou quanto tempo você quiser, para do fundo do seu coração, com o Divino Espírito Santo que eu sei que você tem, para dar essa mensagem, assim, o que vem no seu coração, para essa pessoa que busca um encorajamento, que busca será que eu continuo? Será que eu vou? Será que eu enfrento? Será que eu me aprofundo mais no desconhecido? Sem medo de errar, sem medo de ir para cima, sim ou não? Eu quero que você mande essa mensagem para essa galera aí. Bacana. Eu gosto de falar que a maior experiência que a gente tem na nossa vida é quando a gente se aventura, quando a gente sai da nossa zona de conforto. Quando eu falo se aventurar em Cristo, confiar naquilo que Deus tem projetado e escrito para nós. Eu sei que a gente deixar as nossas coisas, né, que a gente gosta, mundanas, de lado, é difícil. Eu sei que a gente dizer não para nossa carne, os nossos desejos, é difícil. Eu sei que seguir a Cristo todos os dias, tentar ser uma pessoa diferente, é difícil. Mas é maravilhoso você entender que tudo que a gente vive não é real. E que Deus nos mostra que é uma passagem e Ele quer que a gente seja feliz nessa passagem. E ser uma felicidade verdadeira. Muitas das vezes a gente tem algumas felicidades que são momentâneas. Verdade. Que acontece alguma coisa, um parabéns que seja, alguma coisa que você ganha material, que aquele momento te deixa feliz. Mas você sabe que no fundo tem aquele vazio que só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Eu poderia estar falando aqui meia hora, 1 hora, para que você aceite Jesus, para que quanto Jesus é maravilhoso, quanto Jesus fez na minha vida, quanto Jesus me mudou, quanto Jesus me salvou, quanto Jesus me perdoou. Eu poderia estar explicando para você inúmeros detalhes. Mas eu lembro que eu escutei uma vez numa pregação, e eu levo isso comigo quando falam de aceitar Jesus. Se eu pegar uma laranja agora, Felipe, e cortar ela, e chupar ela, Sim. que gosto que ela tem? Ela é doce ou ela é amarga? Só vai saber se eu cortar ela e experimentar. Exatamente. Perfeito. Eu só vou saber quanto Deus é bom se eu me permitir deixar Ele entrar na minha vida e fazer. Então eu posso estar aqui 1 hora falando de Deus para você, mas se você não se permitir e deixar, dá uma oportunidade para Deus cuidar de você. Uau. A palavra de Deus fala assim que maldito o homem que confia no homem. As pessoas cortam, né? Tá vendo? A palavra de Deus fala que você não deve cuidar, não pode confiar no outro homem, não. Mas é maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço sua própria força. Então o que Deus está falando? Cara, você já tentou com o seu braço. Você já deu o seu melhor. Você já fez tudo que tinha para fazer. E não deu certo. Agora deixa eu fazer por você. Pode o que tomar você as coisas, pode né? fazer é confiar. Confia no Senhor. Confia no Senhor que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Ele é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida. Maravilha. Gui, eu quero agradecer seu tempo, a amizade que a gente tem construído, nada em Amém. vão. Espero você mais vezes aqui, quem sabe. Opa. Não só pelo podcast, tá? Pela amizade que a gente tem construído, por tudo.
por isso que nos une, que é maior do que qualquer coisa, que é Cristo. Sim. Né? Tô aqui para o que você precisar, tá bom? Amém. E eu espero que essa mensagem chegue para muitas e muitas pessoas mesmo. Todo mundo precisa de verdade, nem que se for uma gotinha, de sentir essa mesma coisa que a gente tem sentido dia após dia. Dormir mesmo que as contas não estejam batendo, dormir e saber que você dá de consciência tranquila, que sabe que tem alguém cuidando de tudo. Essa paz que excede todo entendimento é algo, eu não tenho nem palavras para mensurar. Nem palavras mesmo. Cara, brigadão mesmo. Eu que agradeço, Felipe. Edificou cada dia mais e tem edificado. Tem momentos que a gente para lá, né? Até esquece da atmosfera do trabalho ali alguns minutos. Conversar. Aí já, opa, tem que... vamos que a máquina tá parada. Vamos que tem que trabalhar, mas é incrível isso. Como Jesus é incrível. É maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o carinho. Espero que essa mensagem, né, chegue ao máximo de pessoas possíveis. Que seu podcast cresça cada dia mais. Amém. Que ele floresça. Que Deus venha te abençoar da forma que você sempre sonhou. E que seja um canal de bênção para muitas pessoas. Esse é o objetivo. Né? E que você continue com essa pessoa que você é, com esse carisma, com essa presença e com essa humildade que você tem. Amém. Abriu a sua casa para que a gente venha estar conversando aqui. E eu que agradeço de coração e peço que Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém. A nós. E ore muito por nós, viu? Eu peço oração. Nossa, pedir oração não é que é demais, né? A gente é carente de oração, né? Geralmente quando a gente fica orando pros outros, a gente é carente de oração. Demais, né? E Deus é bom, meu irmão. Todo tempo. Todo tempo. E todo tempo, Deus é bom. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo. Valeu! Show, meu irmão. Olha aí, ó. Vai que nem... Vai. Bom, a gente nem vê, meu irmão. Eu que agradeço. Nossa, cara, eu...